Durante o discurso em Bruxelas, o presidente Lula reforçou aos europeus a crítica ao envio de armamentos para a Ucrânia. Ele disse que a corrida armamentista dificulta ainda mais o andamento da mudança do clima. Vamos ouvir rapidinho essa sonora dele para comentar. A guerra no coração da Europa lança sobre o mundo o manto da incerteza e canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para a economia e programas sociais. A corrida armamentista dificulta ainda mais o enfrentamento da mudança do clima. Então agora sim, agora organizamos a casa, vamos rapidamente passar por esse assunto. Quero te ouvir, Gani, sobre essa questão do envio de recursos para lá. Olha, é o seguinte, né? A guerra é uma realidade, né? Esse mundo aí de John Lennon, onde a gente vai resolver o problema de guerra com flores, não existe isso, né? O Brasil, é claro que ele vai vender armamentos para lá e isso vai beneficiar a nossa população através de renda, através de emprego, de dinheiro para o governo. É assim a lógica do mundo. Inclusive o Brasil ele não está nem vendendo armamentos, mas enfim, tanques, ambulâncias, né, para esses países. Agora, de fato, num ponto, o presidente Lula ele tem razão em relação ao diagnóstico dessa guerra. Essa guerra aí que não tem apenas um culpado, todo mundo tem culpa aí nesse cartório, né? Quer dizer, você tem o lado da OTAN que pilhou esse conflito, o presidente Biden, o Partido Democrata, né? Pilharam este conflito, esticaram a corda até o limite. Você tem o lado do expansionismo do Putin, você tem o lado da Ucrânia que não respeitou os acordos de Minsk, então não tem aí um bandido e um mocinho, e é claro que quem é o maior prejudicado com essa guerra é o povo ucraniano. E aí, Felipão? Eu concordo com ela. Eu acho que realmente a guerra é uma realidade, né? Dificilmente você muda essa realidade geopolítica, né? O que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Realmente tem vários atores que colaboraram para o surgimento dessa guerra, não é? Mas o que está por trás desse discurso do Lula é a vontade dele, né, de disputar o Prêmio Nobel da Paz, né? Quando ele quer botar o dedo numa questão geopolítica da Europa, né, ele tá querendo mostrar para o povo, né, mais uma vez, que o Brasil e ele estão preocupados com a guerra. Quando você bem sabe que o papel histórico do Brasil em relação à guerra é a neutralidade, não é? Mas tem uma questão subjacente que eu acho importante. Um país, ele só desenvolve quando ele desenvolve e estrutura o seu setor industrial militar, né? Então, todo país do mundo, quando cria as suas indústrias, ela cria de acordo e ao redor do setor industrial militar, né? Então, é natural que esses países da Europa busquem se militarizar, criar armamentos, porque tudo isso gera ganhos na sociedade civil. O GPS, por exemplo, ele veio de um estudo e de uma tecnologia militar, né? E o Brasil, por exemplo, está deixando de lado a indústria militar dele. O Brasil, por exemplo, no primeiro governo Lula, quando resolveu comprar os caças suecos, os Grifens, né? A ideia era você criar uma indústria militar forte, né? Criar uma indústria ao redor do Grifen para estruturar esse setor. E no Brasil, faz tempo que a gente não vê esse militarismo sendo eficiente criado, né? Para fechar, a guerra tira mesmo o dinheiro das ações socioambientais? Tira, mas eu me pergunto qual seria o discurso do presidente Lula se a Europa e os Estados Unidos não tivessem apoiado com armas e recursos a Ucrânia. Estaríamos falando de um país que não existe mais, porque não tinha uma equanimidade, uma questão de equação de equilíbrio entre a Rússia, que foi o invasor, e a Ucrânia, que foi invadida. Essa vontade, concordando com o Felipe, do presidente Lula de levar o Prêmio Nobel da Paz, de alguma maneira confronta com a possibilidade que ele perdeu quando foi à reunião do G7 e sequer levantou a vista para cumprimentar o presidente Zelensky de longe, nada. Então ele já acusou no passado a Europa e os Estados Unidos de terem propiciado a guerra, o que não aconteceu. E de novo, eu prefiro um discurso em que diga que a Europa apoiou armamentisticamente recursos para a Ucrânia, a que hoje tenhamos que lamentar que a Rússia invadiu a Ucrânia e a Ucrânia não existe mais, pelo país e pela população.